Então vamos a mais este exemplo. Quando falamos em proporcionalidade entre razões, uma das primeiras coisas que devemos ficar atentos é, para termos proporcionalidade, vamos precisar de 4 ou mais segmentos. Se tivéssemos somente aqui, por exemplo, estes dois segmentos, poderíamos tirar a razão, mas não a proporcionalidade. Então, precisamos ter 4 ou mais segmentos para que tenhamos essa proporcionalidade. E ficar muito atento. Por exemplo, eu quero saber a razão entre o OV com EG, ou então, eu quero saber a razão entre OV com RM. Muita atenção a essa dica. Aqui nós vamos ver, a pergunta seria, por exemplo, qual é a razão entre os segmentos OV e RM, EG com DF, e se eles são proporcionais? Para saber se são proporcionais, nós precisamos calcular essa razão. Como é que fica? O segmento OV. Se falamos em razão, nós já sabemos que é uma divisão. A divisão deste segmento com esse segmento. Onde o OV é igual a 32m, que é metros, né? E o RM é 24 metros. Aqui eu fiz a linha uma menor que a outra, mas é só ilustração. Enfim. 32 e 24. Como devemos imaginar, raciocinar essa divisão? É possível dividir 32 por 24? Nós já sabemos que não, né? Não tem como fazer divisão, mas sempre na matemática tem como simplificar. E para simplificar, vamos buscar o maior divisor. Para isso, vamos olhar a tabuada e vamos procurar lá o número 32 e o número 24 e ver quais foram os valores que foram multiplicados para chegar a 32 e 24. E qual desses é o maior? Bem, o 32, né, pode ser dividido por 8 e o 24 também pode ser dividido por 8. Aí um aluno perguntou, professor, mas quando esses valores, né, tem alguma dificuldade para encontrar, nós podemos observar o seguinte, ó. Para saber o divisor, nós vamos olhar uma particularidade. Esse número é par, esse é par. Sempre que for par e você não conseguir encontrar o maior valor, você pode fazer a divisão por 2. Mas é interessante que seja sempre pelo maior valor. Lá na tabuada, 32 dividido por 8 é 4, porque 8 vezes 4 é 32. 24 dividido por 8 será 3, porque 3 vezes 24 vai dar 3 vezes 8, 24, né? Agora vamos ver a proporcionalidade, a razão entre os segmentos E, G e DF, onde EG equivale a 24 metros e DF equivale a 18 metros. Mais uma vez, qual é o número que podemos fazer essa divisão? Lembrando, antes de simplificar, nós precisamos verificar se esses números eles não tem a divisão exata. No caso, 24 pode dividir por 18, não tem a divisão exata, então por isso vamos simplificar. Qual é o número que eu posso multiplicar? Eu posso dividir, aliás, desculpem, que eu posso dividir 24 e 18 ao mesmo tempo. Mais uma vez, vá à tabuada e veja lá na tabuada, procure o número 24 e procure o número 18. Em toda a tabuada, né? Onde tiver 24 e 18, você vai observar quais foram os números que foram multiplicados para chegar a 24 e 18. No caso aqui seria o 24 pode ser dividido por 6. O 18 também pode ser dividido por 6, que é o seu maior divisor. 24 dividido por 6 é 4. Já sabe, 6 vezes 4 é 24. 18 dividido por 6 vai dar 3, porque 3 vezes 6 é 18. Observe um detalhe. Estes segmentos têm o mesmo resultado que esses segmentos. E se eles têm o mesmo resultado, então nós temos o quê? As razões proporcionais. Então vamos à correção. Mais uma vez, eu peço que vocês
usem a tabuada. Coloquem a tabuada ao lado e vamos observar os números e fazer como orientado no vídeo anterior. Então, vejam só. Lá na atividade pergunta sobre se há proporcionalidade entre os segmentos ABCD com XYLM, assim como EF, RS, PQ, MN. Lembrando o conceito de proporcionalidade entre razões, é se as mesmas tiverem o mesmo resultado. Por exemplo, AB sobre CD, vamos observar lá. AB equivale a 15 centímetros, vamos dividir, porque estamos falando de razão, a CD, que equivale a 18 centímetros. Mais uma vez, observe, não temos uma divisão exata, pelo contrário, temos um número menor dividido por um maior. Como fica? Qual é o número que vamos dividir 15 e 18? Para isso, mais uma vez, eu peço que peguem a tabuada e procurem lá o número 15 e o número 18 para ver quais foram os valores que foram multiplicados para se chegar a 15 e chegar a 18 e, com isso, constatar qual é o número que faz a divisão simultânea entre eles. Como já vimos e a maioria respondeu corretamente, o 15 é dividido por 3 e o 18 também é dividido por 3. Esse 3 é o valor que divide ambos, né? Pode ser o 5 aqui, não, porque não iria dividir o 18, então tem que ser o mesmo. Fazendo a divisão, 15 dividido por 3 é igual a 5. 18 dividido por 3 é igual a 6. Então, a razão entre eles foi 5 sextos. Agora vamos ver a razão entre XY e LM. Mais uma vez, XY, né, equivale a 25 centímetros. LM, por sua vez, equivale a 30 centímetros. Da mesma forma, vamos procurar um número que seja divisor de 25 e 30. Quando nós temos o número 25, fica simples porque o divisor de 25 só tem 5, ou o próprio 25, né? Como é que fica? 25 divide sempre por 5, e o 30 também tem que dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5, porque 5 vezes 5 é 25. 30 dividido por 5 é 6, porque 6 vezes 5 é 30. Então, observem, nós temos aqui o quê? Valores, respostas, resultados iguais. Ó. Os dois segmentos, a divisão, a razão entre os dois segmentos foi o mesmo resultado, a mesma resposta. Sempre que isso acontece, nós já vimos. Eles têm o mesmo resultado. Se tem os mesmos resultados, então nós temos o quê? Razões proporcionais. Agora vamos para os próximos segmentos. O próximo segmento que nós temos aqui são os segmentos EF, RS, e queremos saber se eles são proporcionais a PQ e MN. Para isso, vamos efetuar o cálculo. O segmento EF, né, equivale a igual... EF é igual a 40 centímetros e a razão de EF para RS vai ser o quê? 40 dividido por 48, que é o valor de RS. Imagine qual é o número que divide 48 e divide 40 e 48 ao mesmo tempo. No caso, né, nós vamos usar o número 8. 40 dividido por 8, 5, que dá 5. 5 vezes 8, 40. 48 dividido por 8 também, que dá 6. 6 vezes 8, 48. Aqui nós já temos outra razão, que também é proporcional às anteriores. Olha só, teve a mesma resposta. É bom estar frisando e observando esse pequeno detalhe.
Mas essa razão, ela é proporcional ao segmento PQ, lembrando, PQ vale 60 centímetros, a razão de PQ para MN. Quanto vale MN? 72 centímetros. Então, qual o número que vamos usar para dividir 72, 60 e 72? O maior número que encontrei foi o número 12, porque o 12 é divisor de 60 e também é divisor de 72. Mas eu deixo uma dica para vocês, que alguns alunos perguntaram, né? Professor, mas eu não estou encontrando esse divisor. Podemos usar aquele critério da tabuada, que não tem o do 12. O que eu vou fazer então? 60 é o número par, 72 é o número par. Veja como é que fica. Sempre que são números pares, nós podemos dividir por 2. Sempre. É lógico que temos que praticar dividir pelo maior valor. Então vai ficar o quê? 62, 60 dividido por 2 é 30. 70 dividido por 2 vai dar 36. Continua sendo par. 6 e 5. Desculpem, 30 e 36. Se continua sendo par, continua divisível por 2. 30 dividido por 2 dá 15. 16 dividido por 2 dá 18. Agora aqui não temos mais, porque 15 é ímpar, 18 é par. Aí vamos ter que procurar um número que faça essa divisão, que já vimos antes, né? 15 divide por 3 e 18 também divide por 3, que dá 15 por 3 é 5, 18 por 3 é 6. Efetuando a divisão por 12, né, que precisamos praticar. 6 dividido por 12, 60, desculpem, 60 dividido por 12 vai ser igual a 5, porque 5 vezes 12 é 60. 72 dividido por 12 vai dar 6, porque 6 vezes 72 é 6 vezes 12, 72. Mais uma vez, obtivemos o mesmo resultado. Significa o quê? Essa razão é proporcional a essa. E essa razão também é proporcional às demais. São todas elas proporcionais. Então, vai escrever lá o quê? Porque são proporcionais. Têm os mesmos resultados.